Olá, amigos leitores, amantes da leitura, curiosos e simpáticos a essa vida da leitura. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns insights da minha última leitura de uma obra que é famosa, chamada Guerra e Paz. O autor desse livro, Lev Tolstói, ele escreveu essa obra por volta de 1863 a 1869, com apenas 35 anos de idade. Ele escreveu na sua propriedade rural logo após seu casamento. E durante os primeiros anos de trabalho, o título era 1805. Por quê? Porque ele buscava falar sobre um período da história militar russa, mas percebeu que seria necessário retroceder a 1805, e ali ficou provisoriamente esse título. Mas ele buscou num sociólogo anarquista francês chamado Proudhon um título que este sociólogo tinha feito em um artigo. La guerre et de la paix. Eu não sei se o francês está correto, mas é a guerra e a paz. E aqui ficou, então, desde aquele momento, esse título, Guerra e Paz. Estou apresentando para vocês aqui, esse daqui é o segundo volume, tá bom? É da editora Companhia das Letras, essa obra. Ela veio num box, muito bonito, bem acabado, de bom gosto mesmo, não apenas o box em si, o capa dura, mas as páginas, a diagramação de uma qualidade excelente, excelente. Obviamente que não é um livro para iniciante. Nós temos aqui diante de nós 1530 páginas distribuídas em 2 volumes. Então, para quem olha para o livro e fica preocupado se ele é fino ou grosso, você tem aqui uma noção mais ou menos da quantidade de páginas deste livro. Não é um livro que você senta uma ou duas vezes e conclui ele. Significa então que ele é maçante, ele é demorado para ler? Não. Pelo contrário, esse autor, ele é bem estilo escritor russo, né? Lá a Dostoiévski, guardado as devidas proporções. Ele tem uma facilidade na escrita que realmente facilita a leitura. Obviamente que no começo, como nós estamos tratando aí de uma obra já centenária, existe deve haver uma certa paciência para assimilar a forma da narrativa. O Tolstói, ele escreve a princípio essa obra visando um grupo de nobres chamados dezembristas, que, influenciados pelo iluminismo francês, em dezembro de 1825, desencadearam uma revolta contra o czar Nicolau I. O czar era um imperador da Rússia, digamos assim. E quando ele vai se aprofundando no tema, ele vai percebendo que precisaria retornar, como disse para vocês, lá em 1805, e aí ele começa a tratar de algumas batalhas travadas, principalmente batalhas travadas contra Napoleão. Napoleão, o francês, Napoleão Bonaparte. Nós chamamos de romance, mas o próprio Tolstói, ele não gostava muito de associar a sua obra a um romance, né?
Mas sim, temos aqui indagações complexas sobre relações sociais, nacionais. Nós temos nessa obra uma visão do autor que ele é muito feliz em trazer pelo menos três cosmovisões da Rússia daquele tempo e nos mostrar de uma maneira que nós adentramos nos universos dessas cosmovisões e nós entendemos e nos sentimos confortáveis com a apresentação, nossa lógica, nosso raciocínio, ela recebe muito bem da forma que o Tolstói apresenta. E eu destaco três cosmovisões principais nesta obra. Ele vai falar sobre os nobres, também chamados de príncipes, não no sentido de hereditariedade, mas no sentido de nobreza, de importância em que a pessoa tinha. Nobres também eram tratados como uma espécie de príncipes nesse sentido. Príncipes, condes, condessas, era uma classe social elitista, obviamente. E ali o Tolstói ele vai falar sobre como elas pensam, como elas sentem a realidade. Sim, vai falar de banalidades, que essa classe, por ser muito abastada, acaba se preocupando com bobagens, que talvez para muitos são bobagens, principalmente aqueles menos afortunados. Então nós adentramos ao mundo dos nobres e das suas preocupações intelectuais e emocionais. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é a questão da virtude, da honra e no caso das mulheres, sempre buscar um bom casamento, um casamento que fortaleça laços econômicos entre as famílias e perpetue o nome daquelas famílias que já são tradicionais. Nós vemos entre os homens o desejo de ser virtuoso e às vezes de uma virtuosidade até inocente ou ingênua, melhor dizendo, e sempre o cargo público, sempre a função militar trazendo algo muito especial que vai validar ali a esse nobre o seu senso de justiça e de abnegação, de amor à pátria. Aliás, a Rússia, parece que nós adentramos essa Rússia antiga e muitos filmes que vemos hoje em dia, apesar de caricata, apesar de deprimente, existe sempre um discurso que eu percebi nessa obra, que é o discurso da mãe Rússia, do patriotismo, da Rússia sendo a salvadora da Europa, o baluarte da virtude e sempre ali um amor muito grande dos nobres pela pátria e sempre buscando, investindo o bem, suas vidas para o bem maior, que é o bem da mãe Rússia. Vemos também a outra classe, que são os pobres, que são chamados de mujiques. Os mujiques aqui na obra são retratados por, geralmente, camponeses, na sua grande maioria. Lembrando que era uma época muito mais rural, principalmente na Rússia, onde a agricultura predominante, ela ditava as fortunas dos nobres. E esses mujiques eram mais do que trabalhadores rurais. Muitos eram escravos, muitos eram ali pessoas que eram obrigadas a trabalharem para determinados senhores sem autorização de mudarem de senhorio, de mudarem de região e ali eram presos trabalhando para aquele senhor. Muitos eram bem tratados ao ponto de quererem
continuar nessa situação, mesmo diante da possibilidade de uma espécie de alforria, de libertação, mas nós vemos esse mujiques de maneira bem realista e parecida com os dias de hoje, são pessoas pobres, empobrecidas, não apenas materialmente, mas principalmente intelectualmente. E é como se fosse uma segunda categoria de ser humano que é incapaz de alçar pensamentos mais nobres ou mais intrincados, mais elevados, que os seus senhores são capazes de tê-los. Nós vemos que uma classe muito importante, se não a mais importante, tratada em toda a obra, em 1530 páginas, é a classe militar. Lembrando que havia sistemas de combate, de batalha, bem simples, levando-se em consideração a época. O corpo a corpo era determinante para o sucesso ou insucesso das batalhas, tanto quanto os planos militares dos seus generais. A covardia ou o heroísmo fazia toda a diferença para a vitória ou a derrota de um exército inteiro. Era ali no campo de batalha que os homens dos meninos eram separados. E nós percebemos que os militares, aqui nessa obra, eles são retratados de uma maneira que talvez desagradou a alguns. Por quê? Apesar de ser uma obra que não busca retratar a realidade explicitamente, mas percebemos que é uma espécie de crônica militar, sim. Nós percebemos que alguns relatos históricos, alguns registros sobre batalhas, sobre nomes importantes que supostamente determinaram as vitórias ou as derrotas, aqui nos dá a sensação que Tolstói ele fez uma grande pesquisa, sim, de fato. Há muitos documentos, há cartas enviadas por generais, o próprio imperador consultou a parte francesa das correspondências no meio dessas guerras. E ali alguns nomes ele apresenta, olha, esse nome a história diz que é sensacional, que é um herói, é isso e aquilo, mas não passa de uma pessoa fútil que no gabinete da sua casa romantiza uma batalha e tenta trazer isso para o campo de batalha, mas jamais é possível colocar em prática o que aquela pessoa romantizou e idealizou no gabinete. Mas essa pessoa acaba recebendo honras, títulos e até mesmo prêmios em dinheiro por ter essa visão romântica, heróica, hollywoodiana, até usando termos atuais, para exaltar e elevar o nome da Mãe Rússia. Por outro lado, na obra temos aqui alguns nomes que são conhecidos como fracos, desertores ou responsáveis por grandes equívocos que acabaram trazendo derrotas para o exército russo. Mas pesquisando e aproximando desses personagens, o Tolstói ele vai mostrar realmente pessoas engajadas, apaixonadas pela pátria e muito capazes de elaborar na prática planos de batalha que esses sim, na verdade, fizeram toda a diferença. Alguns nomes muito injustiçados aqui são resgatados à dignidade pelo autor. Nós sabemos que críticos dessa obra vão questionar esses posicionamentos, essas indicações do Tolstói a alguns generais, alguns nomes no campo de batalha. Mas enfim, essa obra
ela não, o autor já deixa bem claro, olha, não quero que seja um almanaque, não quero que seja um romance, não quero que seja algo dentro dos padrões já existentes da época. Ele propõe algo bem diferente que, sinceramente, fica até um pouco obscuro, para mim ficou um pouco obscuro qual seria a linha mestra do autor. Mas é tanto detalhe, é tanta coisa bacana. Quando a gente vai ler as ações de Napoleão, esse mito, o Napoleão Bonaparte, ele é confirmado pelo Tolstói em alguns momentos e é desconstruído pelo mesmo Tolstói em outros momentos, mas traz não apenas genialidade, mas também traz a vulnerabilidade, não do general russo, ou do general francês, ou dos generais do imperador, né, Bonaparte na ocasião, do Alexandre, que era o czar russo, mas ele traz ali a humanidade, que também, obviamente, eles possuíam. O trato com os militares nos dá uma sensação de impotência e de espanto, como a guerra era travada há 200 anos atrás, as comunicações, como faziam tanta diferença, ainda os canhões puxados por cavalos, sabres, né, espadas eram utilizadas, a baioneta, o tiro, a espingarda, não tinha não tinha essa capacidade de repetição que tem hoje em dia, e ali era muito sangue e muito cadáver, né, em cada batalha travada. Nós sentimos o cheiro do sangue, nós sentimos o cheiro da pólvora lendo este livro, mas também nós sentimos o ardor dos corações dos enamorados, dos apaixonados, das moças que esperam os seus noivos voltarem da guerra, alguns voltam, outros não. Os homens que dão tudo de si, prisioneiros que relatam ali o tratamento recebido, tanto no campo prisioneiro francês quanto o russo, principalmente o russo. Nós vemos muita história de amor, de desilusão, de morte, de redenção, de desejo patriótico. Nós vemos histórias de tragédias que realmente aconteceram, o incêndio de Moscou, a destruição do exército francês. Mas já estou dando um pouco de spoiler, né? Então essas três cosmovisões que o autor nos apresenta não nos deixa confuso, mas ele monta como num bom quebra-cabeça essas peças e nós conseguimos enxergar o todo de uma maneira bem agradável, bem agradável. Diferenças sociais são bem marcantes, como eu disse para vocês, não apenas pela questão econômica, mas é visto também no retratar do Tolstói a linguagem. Então de vez em quando você percebe que você está numa roda de conversa num salão dos nobres e você tem uma linha de raciocínio, de lógica, de palavras, de forma de tratamento, que parece que você está ali diante do samovar, tomando um chá e falando com um conde, com uma condessa, e de repente você é transportado para a criadagem e ali a forma de pensar é diferente, a forma de tratamento é diferente e você consegue ser inserido também ali, parece que está conversando já numa nova linguagem, com pessoas diferentes, em contextos diferentes, dentro de uma transição, de um movimento de cena bem rápido. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que no começo incomodou um pouco, é que o francês é usado muito. E o que eu quero dizer com isso? Frases, às vezes parágrafos inteiros em francês estão escritos aqui como se estivesse numa linguagem fluida.
Essa questão, né, da incorporação de uma língua não, um vernáculo não materno e trazendo ali como sendo algo do cotidiano, principalmente no meio dos nobres. E como nós percebemos hoje em dia, 2020, a língua inglesa nós acabamos incorporando. Então, por exemplo, em tempos de pandemia, lockdown, fechamento, né, o encerramento, mas usamos palavras do inglês, como outras tantas, hot dog e por aí vai. Vocês devem ter já me entendido. Mas é ruim, por quê? Porque às vezes ele acaba exagerando, ele mesmo confessa que acabou exagerando um pouco no uso desse recurso. A boa notícia é que essa tradução, editora, ela foi muito feliz. Por quê? Porque ela coloca a tradução não no fim do capítulo, que são muitos deles muito extensos, nem no final do livro, que seria terrível, porque o livro é pesado, os dois volumes cada um tem aí 750 páginas para mais. Mas ela coloca imediatamente no rodapé da página. Isso facilita de maneira gigantesca a leitura. No começo você perde um pouco o ritmo da leitura, porque você está lá lendo e dali a pouco tem inserções em francês, você vai lá para o rodapé e volta. No começo fica um pouco chato fazer isso, mas depois você talvez até se acostume com um pouco com algumas palavras francesas e você já sabe do que significa sem precisar consultar o rodapé. Mas depois de um certo tempo você tira isso de letra, vai super tranquilo. Uma coisa que já disse para vocês, o Tolstói, seu livro, ele não queria fazer criar um romance, mas apesar de ser possível ser classificado, eu acredito que sim, nessa categoria, mas aproximar mais a uma crônica histórica, pois ele não se agradava da questão do romance, que tem um começo intrigante, né? E depois cresce, vai crescente a complicação do interesse, e aí de repente tem um desfecho feliz ou triste. E depois a história é praticamente esquecida com aquele final. Mas pelo contrário, a obra como um todo é apresentada e dita, olha, cada parte é importante e ela não vai levar a um lugar específico, mas cada lugar é uma caminhada que se faz presente na leitura, e você poderia fechar o livro naquele momento e entender, olha, realmente tem sentido e não é aquela falta absurda que faria. E é lógico, alguns personagens você fica curioso, se vai casar, não vai casar, se vai morrer, não vai morrer. É normal isso acontecer, mas não tem essa ênfase, não é essa a ênfase do autor. É bem conhecido de todos que a história é a versão de fatos contados também por um dos lados, sempre o lado vencedor. Então, os livros de história, eles têm uma história, a história daqueles que ganharam. Então, muitas vezes, os que ganharam dão uma incrementada na história ou omitem algumas vergonhas na história. Nós não somos ingênuos, principalmente se você já é um leitor mais experiente, você não é ingênuo ao ponto de acreditar que tudo que está escrito nos livros de história de fato aconteceu daquele jeito mesmo, de maneira exata. Não é isso que acontece. Por isso o Tolstói ele traz essa versão dele, que acredito não seja só dele, mas provavelmente de muitas pessoas que viveram essas guerras citadas por ele. Meus amigos leitores, eu recomendo muito, 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 e a minha opinião sincera, eu achava que Dostoiévski era o gênio da literatura russa, mas aqui minha opinião sincera é que Tolstói
vale a pena tanto quanto Dostoiévski. Você sentar, você ler e você viajar para a Rússia de 1800. É uma leitura agradável, é, é uma obra bem feita pelo autor, e a editora também trouxe para nós um item de colecionador. Você vai ler e você pode guardar, vai durar bem guardado, vai durar para sempre esses volumes. Opinião sincera: 5 estrelas. 5 estrelas. Pelo conjunto da obra, pela clareza da proposta. Em nenhum momento me senti enganado quando no final do livro alguns personagens simplesmente não tiveram o desfecho que normalmente teriam em romances, mas eu dou 5 estrelas porque são 1530 páginas que você tem prazer de ler do começo ao fim. Gente, Guerra e Paz, 1530 páginas, então o vídeo acabou ficando um pouquinho longo. Obviamente que eu dei apenas uma pincelada, mas eu recomendo a leitura dessa obra e classifico com 5 estrelas. Até a próxima e boas leituras.